tema de hoje, não ter paciência. E é não ter paciência referente à nossa profissão, não referente a outras pessoas, né? Falta de paciência com outras pessoas. Não é esse tipo de paciência que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre paciência com a nossa profissão. O tema é esse, né? O que pode nos prejudicar nós não tendo a paciência. Olá, Gumba, tudo bom? Então a gente vai falar sobre este tema, não ter paciência com a nossa profissão, com o que nós escolhemos fazer, e não com as pessoas, tá? Porque até aí não tem nada a ver o assunto, né? Você ter ou não paciência com outras pessoas. É óbvio que é importante ter, mas nós vamos falar referente à nossa profissão, tá? Então não adianta você colocar tudo em prática. Tudo que a gente falou nas lives anteriores, alinhar objetivos, traçar metas, tudo que a gente falou, né? A gente já falou acho que de uns 6 temas aí. Não adianta nada você colocar tudo isso em prática, tudo que eu já conversei com vocês, tudo que eu já expliquei, eu dei várias dicas, se você não tiver a famosa paciência. Então por isso que a live de hoje é bem importante, porque se você não tiver paciência, não vai adiantar nada todas as lives que você já ouviu aí no decorrer dessa semana que a gente acabou de entrar. Então você precisa ter paciência. A paciência é necessária porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Não acontecem. Né? Você se forma hoje micropigmentadora e amanhã saiu do curso com certificado na mão, já quer que a agenda esteja lotada, você já quer fazer 1000 clientes. As coisas não acontecem literalmente do dia para a noite. E a situação que nós estamos vivendo hoje mundial, devido ao Covid-19, requer que nós tenhamos mais paciência ainda, né? Porque nós estamos proibidos de atender, né? Salões aí, essa parte de estética e beleza, nós estamos aqui, pelo menos no litoral de São Paulo, no estado de São Paulo, nós estamos bloqueados de fazer atendimento. Então se você não tiver paciência, né, você vai passar essa fase que todo mundo está tendo que passar, não é só você, é o mundo. Você vai passar ela se desgastando, se corroendo, e brava, e chateada, porque comigo, bem quando eu acabei de me formar, porque está acontecendo isso. Não é só com você, né, com o planeta. Então não adianta você não ter paciência. E essa situação está exigindo muita paciência da gente, muita mesmo. Então, voltando aqui, deixando um pouquinho o Covid-19 de lado, né? Então você precisa saber que as coisas não acontecem do dia para a noite. Não vão acontecer. Não vai acontecer para mim e não vai acontecer para você. Nada, né? A não ser que você jogue na loteria hoje e amanhã você ganhe na Mega Sena. Aí pode ser que aconteça alguma coisa do dia para a noite. Mas isso é um em sei lá quantos milhões de pessoas, né? Então não vamos contar com a sorte. Vamos contar com o que a gente precisa fazer, o que a gente sabe que tem que fazer para dar resultado, para a gente ter resultado. Então, você tem que plantar hoje para colher amanhã. Vocês, exemplo, né? Vocês já viram a gente plantar hoje uma árvore de maçã, por exemplo, e amanhã você vai lá no quintal e olha, ela já está dando maçã? Amanhã, um dia só. Você plantou uma sementinha, amanhã você vai lá no quintal, a árvore já está grande e dando frutos. Vocês já viram isso acontecer? Impossível, não acontece, que foi o que eu falei agora. As coisas não acontecem do dia para a noite. Nem na natureza. As coisas não acontecem. Então, por que vai acontecer para você? Então, por isso que você precisa trabalhar a paciência. Se você não tiver ela, você pode colocar tudo a perder, inclusive a profissão. Esse é o foco da nossa conversa aqui hoje. Você precisa colocar tudo em prática primeiro. Primeiro a gente coloca tudo em prática. Tudo que a gente aprende, todos os cursos onde a gente faz especializações. Agora tá vindo muito cursos online, você tá fazendo especializações aí. Se você tá sem fazer nada em casa, tem curso online pra caramba aí no mercado. Logo menos nós estaremos lançando o nosso. Então assim, tem muito curso online. Então se você tá aí sem fazer nada e você tá vendo que você precisa ser diferenciada no mercado, você pode estar adquirindo cursos online. Conteúdos gratuitos também, né? Que você está fazendo aqui agora, por exemplo, me escutando nessa live, é um conteúdo gratuito, né? Eu estudei para estar falando isso para vocês, né? Através de algum curso, através de conhecimentos, de um livro, das minhas especializações, eu venho e falo isso aqui para você hoje. Então, conteúdos gratuitos também somam na nossa vida acadêmica aí, né? Nós precisamos ter tudo. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Vai lá, filho, vai lá na copa. O papai tá lá, contigo aí, vai lá. Vai lá. Abre lá a porta. Ah, meu bebê. Então, vocês precisam estar fazendo essa soma na vida acadêmica de vocês. Então, vocês sempre têm que estar estudando. E agora é um momento muito propício para vocês estudarem. Muito propício. Por quê? Porque a gente está em casa sem fazer nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai
encher a nossa cabeça de conteúdo e começar a colocar em prática. De que forma? Colocando tudo no papel. A gente coloca tudo no papel e tudo que a gente vai executar quando a gente puder voltar a atender. E que a gente vai colocando. Eu vou tomar essa ação, essa e vai listando. Porque quando a gente volta com um planejamento. Nós já fizemos uma live aqui de planejamento. Então, assim, você precisa ter paciência. Hoje, o que você pode fazer? É se planejar. Para quando tudo voltar, você não ficar parecendo uma barata tonta perdida. Então, assim, comece a fazer agora. Não é porque nós estamos parados, nós não estamos fazendo nada, estamos em casa, que nós precisamos parar no tempo. Nós não podemos parar no tempo. Isso é muito importante. Quando você para no tempo, você para de ser um ser humano produtivo. E ser improdutivo é muito ruim. A gente fica carregando um peso de uma pessoa inútil, que não está fazendo nada de bom. Então, você se planejar, agora aproveitando esse tempo que a gente está sendo obrigado, né, a ter esse tempo, então você se planeja que você, quando voltar, vai voltar com tudo. Entende? O mercado da beleza, pelo menos agora eu tive experiência na pele, né? Tivemos a primeira intervenção lá no começo da pandemia, onde teve lockdown, e aí a gente precisou fechar. Gente, 20 dias depois, no máximo, foram menos, acho que 17 dias depois, as clientes já estavam me chamando, desesperadas, querendo fazer a sobrancelha. E aí eu comecei a atender de portas fechadas e já com o horário de atendimento certinho, com espaçamento de uma para outra, para poder fazer a higienização do local e tudo. Então, assim, a mulherada, elas respiram beleza. Então, a sobrancelha, o nosso mercado é muito bom. Independente de doença, de lockdown, se vocês verem que já dá para voltar, que já pode voltar, a gente volta, né? Porque ficar sem trabalhar também 1 mês, 2, 3 meses, aí não tem paciência que aguente, né? Mas assim, vocês precisam estar sempre trabalhando com segurança. Mas a live de hoje não é para falar dessa doença, né? A gente já escuta dela muito, então não é para falar disso, né? É que infelizmente estamos vivendo isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer esse planejamento. Para quando as coisas voltarem ao normal, você voltar com esse planejamento todo detalhado. Nossa, eu falei isso ontem, na live de ontem para vocês, na live de ontem às 8. Eu falei expliquei para vocês como que a gente planeja uma meta. Então vocês precisam colocar aquilo tudo em prática e vocês precisam desenvolver aquilo. E agora a gente tem tempo hábil para fazer isso de sobra, refazer e refazer metas aí e rabiscar papel à vontade, né? Então, voltando aqui para o nosso tema, né? Você precisa colocar tudo em prática. Se você tiver paciência para as coisas acontecerem, você pode, se você não tiver essa paciência que demanda aí a nossa profissão, você pode até desistir da profissão. Porque quando eu me formei, no meu exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo mesmo. Quando eu me formei no meu primeiro curso, eu fazia unha, né? Antes de fazer sobrancelha, eu fazia unha. E aí eu tinha uma cartela cheia de clientes de unha, eu fazia unha de gel, então eu tinha ali lá mais de 40 clientes aí recorrentes, porque a unha de gel, se vocês não sabem, elas têm uma manutenção de 21 em 21 dias. Então eu já tinha uma cartela de cliente, mais ou menos de 40 mulheres que já voltavam de 21 em 21 dias. Minha agenda já era bem cheia, fora as novas que iam entrando, né? E aí, quando eu me formei, eu ia mudar meu ramo. De unha eu ia para sobrancelha. Então, automaticamente, o que aconteceu? Eu joguei toda essa minha cartela de clientes de unhas fora, porque eu parei de fazer unha. E aí eu tive que começar tudo outra vez, a conquistar as minhas clientes de sobrancelha. E quando a gente começa, a gente não é perfeita até hoje, né? Com quase 5 anos de profissão, a gente sempre está buscando melhorar, sempre. Quando você achar que está perfeita, tem alguma coisa errada. Você não está buscando mais melhora. Então você nunca tem que achar que é perfeita, você tem que sempre estar buscando o melhor. Mas no início, a perfeição está um pouquinho longe, né? A gente começa a fazer determinada coisa, tudo que a gente começa, que é novo, a gente não faz tão bem assim. Então, para você conquistar clientes no início da profissão é um pouquinho complicado, né? Porque você não está segura, você começou a fazer agora, é normal, como se a gente estivesse aprendendo a dirigir, vai. Você não começa dirigindo sem olhar para todas as coisas que você tem que fazer, né? Freio, marcha, embreagem, passa a primeira, passa a segunda. Você quer olhar tudo, né? Tem que olhar, prestar atenção, semáforo na lombada no cachorro. Então, assim, você fica meio confusa, meio perdida. A mesma coisa é na profissão, quando você acaba de se formar. Então, se você não tiver essa paciência de você conquistar as clientes pouco a pouco, elas começarem a confiar em você, começarem a fazer indicações, se você não tiver essa paciência, você desiste da profissão. Você desiste. E aí você desiste da profissão e deixa de ganhar muita grana, porque a micropigmentação é uma área muito boa, gente. É uma área muito boa. Lá nas metas que eu conversei com vocês na live anterior, eu dei um exemplo de uma meta, alcançar 10 mil por mês em atendimentos, né? E eu descrevi como você
O que você tem que se perguntar, o que você tem que fazer para você chegar lá, né? Eu dei algumas dicas, né? Para quem não viu, essa live vai estar disponibilizada aí no meu IGTV. Se você não viu, olha lá que é muito bacana, tá muito legal. O conteúdo foi muito bom de como traçar e elaborar a sua meta. Então, assim, se você não tiver paciência para essa agenda começar a crescer e a dar frutos, foi que nem eu falei da árvore da maçã, né? Ela não vai dar o fruto de hoje para amanhã. Você plantou ela hoje, amanhã tá dando maçã. Não tem como. Mesma coisa com atendimentos com as nossas clientes. Você se formou hoje, não tem como amanhã a agenda tá lotada. Você tá lá com 10, 15 atendimentos de designer. Meia dúzia de designer e 2 micro lá, tá bombando. Não tem como. Isso é no decorrer. Então, se você não tiver paciência, você desiste. Notem que tudo que eu tô falando, o nosso objetivo é a paciência. Tudo que a gente fala, a gente dá a volta e cai na paciência de novo. Então, por isso que é o tema da nossa live. Não ter paciência. O que acontece se você não tiver? Você pode desistir da sua profissão. E você vai estar aí deixando dinheiro na mesa, porque você ser micropigmentadora e ser reconhecida como micropigmentadora é muito bom. Traz uma renda assim na qual, quando eu era auxiliar administrativa lá, eu não pensava em ganhar o que eu ganho hoje. Então, se você não tiver paciência no início, você vai deixar de viver essa parte. E essa parte ela é conquistada com o passar do tempo na nossa profissão. Não tem como, entende? Quem aqui que está na live é impaciente? Quem não tem paciência de esperar os resultados? Fala um eu aí. Eu. Fala um eu. Para eu saber se eu estou falando com pessoas impacientes. Fala eu. Eu sou impaciente. Não, eu sou super paciente, sou zen. Me fala aí, eu quero saber. E deixando claro, né, que eu estou falando impaciente não é com as pessoas, e sim com os nossos resultados. Não ter paciência de esperar as coisas acontecerem. É disso que eu estou falando, tá? Não estou falando de ser sem paciência com as pessoas. Nossos objetivos, nossos resultados. Porque a falta de paciência pode fazer você perder várias coisas. Várias coisas. Ah, tem até uma foto que é muito significativa em relação à paciência, né? Por exemplo, você tá lá... A foto é assim, é um carinha cavando um buraco. Ele cava, aí a paciência dele acaba. Ele para de cavar, volta todo pelo buraco que ele cavou, volta. E, faltava um tantinho assim, ó. Lá tava os diamantes que ele tava tanto procurando. O que aconteceu? Ele não persistiu, ele não perseverou, ele não teve paciência. Aí ele voltou e por um tantinho assim, faltava um tantinho assim, ele perdeu os diamantes. Vocês já devem ter visto essa imagem na internet, ela é bem famosa. É um rapazinho cavando um túnel e aí um fiozinho de cabelo faltava para ele chegar nos diamantes. E aí ele volta, porque ele não perseverou, ele não teve paciência de chegar no objetivo. Isso que a falta de paciência faz com a gente. A falta de paciência gera raiva, gera medo, a gente frustra os nossos sonhos, faz a gente desistir dos nossos sonhos. Por isso que eu estou falando aqui que o tema é muito importante hoje. A gente às vezes não pensa o quanto a paciência é importante. E olha quanta coisa eu já falei que a gente pode perder por falta dela. Você precisa perseverar, não desistir. Ser paciente é necessário. Paciência é um comportamento que se você tiver, você vai chegar lá. Claro que às vezes não é fácil, né, gente? Voltando à situação que a gente está vivendo, não é fácil ter paciência no momento que a gente está hoje. Não é fácil, né? A gente tem aluguel para pagar, a gente tem as despesas, a gente tem funcionário, a gente tem várias coisas para pagar. Nossas contas do dia a dia, nossos filhos, esses gastos eles não param de acontecer, mas a entrada de dinheiro parou. Então é óbvio que a gente precisa ter paciência, que às vezes é difícil, é claro que é. Mas a gente precisa ser centrado, para não chutar o balde, jogar tudo para cima e colocar tudo a perder. Porque quando a gente está na área, a gente sabe que chegar em objetivos mais altos não é fácil. Aí já pensou por uma crise mundial, porque não está acontecendo só com você, está acontecendo com todo mundo, você joga tudo para o alto e coloca tudo a perder? Então você precisa ser paciente. E ser paciente, quando eu falo de paciência, ser paciente não é você ser uma pessoa procrastinadora, né, deixar tudo para depois, ser uma pessoa preguiçosa, não é esse tipo de paciência, tá? Deixa a vida me levar, tô tendo paciência. Se não acontecer hoje, acontece amanhã. Não tô falando desse tipo de paciência, pelo amor de Deus, né? Não tô falando pra você ser uma pessoa preguiçosa, que procrastina, que deixa tudo para depois. Eu não tô falando deste tipo de paciência.
E sim saber que a paciência vai fazer você chegar onde você quer chegar, onde você deseja. Não adianta se planejar, saber lidar com medos e inseguranças, porque foi tudo que eu falei aqui nas lives anteriores, porque os resultados não vão vir do dia para a noite. Então a paciência ela é necessária. Então não adianta nada se planejar, saber lidar com seus medos, com tudo que te faz parar, com tudo que te breca, se você não tiver paciência. Não adianta. Entende? Se estão gostando, eu quero meus coraçõezinhos aí. Cadê meus corações? Cadê meus corações? Se vocês estiverem gostando do conteúdo, vocês, por favor, compartilhem no aviãozinho aqui com pessoas da área da beleza, porque todos os salões estão fechados com esse lockdown. Então, você precisa, o que você precisa fazer? Você precisa plantar, você precisa regar, monitorar esse crescimento da semente. Você precisa fazer o quê? Eu planto, eu rego, eu monitoro, tô ali, ó, todo dia olhando se aquela planta tá crescendo, se aquela semente tá brotando. E se você monitorar, você começa a ver a semente brotar. É quando você começa a colher os seus resultados. Nós podemos acelerar o processo? Acelerar? Fazendo a nossa parte do que? De monitorar. Poxa, peraí, não está crescendo a minha semente, que eu preciso regar mais? Opa, não, preciso regar um pouco menos porque eu estou molhando demais. Então você precisa monitorar. Se você fizer esse monitoramento, você vai saber. Dá para você dar uma aceleradinha no processo. Porque você vai saber, não, rego um dia sim, um dia não. Não, rego todos os dias. Rego todos os dias pela manhã. Traga para nossa vida, tá, gente? Estou falando de uma semente, de uma planta, mas não é para levar o pé da letra, tá? É só um exemplo. Traga para sua vida o que eu tô falando. Se você não desistir, a sua hora vai chegar. A sua semente vai virar um broto, que vai virar uma árvore e que vai dar frutos. É simples assim. Se compare a uma árvore, ao crescimento de uma árvore. Entende? Tenha paciência. Pare de ser uma pessoa que só reclama da vida. Reclamar só traz coisa ruim pra gente. A gente atrai coisa ruim. Vou dar um outro exemplo aqui também, tá, gente? De ter paciência. Por exemplo, você começou agora na área aí. E você tem somente 2 clientes fixas lá. Elas sempre vêm fazer designer com você. Uma fez micro e vem fazer a limpeza dos pelinhos que crescem fora da micro com você. Você tem 2 clientes lá que são fiéis. O que você faz de diferente para essas 2 clientes? Para você sempre... Se elas estão te dando a honra de ser fiel a você... O que você está fazendo de diferente para elas? Se faça essa pergunta. Você precisa cuidar dessas clientes. Porque hoje são 2 clientes. Amanhã são 10, depois viram 30, quiçá 50 clientes. Então, a gente fala assim, hoje em dia tudo é aqui na internet. Sim, toda propaganda, divulgação é na internet. Mas o boca a boca funciona bem ainda. Não tão bem quanto na internet. Mas o boca a boca funciona muito bem. Se você trata essas 2 clientes, se você é fiel àquelas clientes no pouco, 2 clientes é pouco. Você vai ser fiel aos seus clientes no muito. Quando forem 30, 40, 50 clientes, você continua fazendo o que você estava fazendo para aquelas 2. Porque a lei da multiplicação é fato, gente, vai multiplicar. Cada cliente, eu falei isso na live de ontem, se eu não me engano também. Cada cliente que eu atendo, uma que veio pela internet, veio de captação de propaganda patrocinada da internet. Essa uma, gente, me indica no mínimo 2. Mas por que ela indicou 2 para mim? Porque ela veio aqui no meu espaço, ela conversou comigo, ela sentiu segurança. Eu fiz um bom trabalho, executei uma boa técnica, dei atenção para ela, dei um pós para ela, falei também em lives aqui anteriores do pós, que é muito importante. Como você está cuidando das suas clientes? Fica aí a pergunta. Tratando elas com paciência ou você está impaciente? Agora eu estou falando de tratamento com pessoas, tá? Mas exclusivamente com as nossas clientes, tá? Estou falando da profissão mesmo, não estou falando da nossa vida pessoal. Como que você está tratando essas clientes? Se faça a pergunta aí. Estou fazendo a pergunta para você, mas você se faça essa pergunta. Entende? O valor que você imprime no coração delas, isso não tem prazo de validade, isso não se apaga. Gente, eu tenho cliente do começo da minha profissão, de quase que 5 anos atrás. E a cliente chegou o dia lá do retoque anual dela, ela me chama. Stephanie, minha sobrancelha já está apagadinha, está na hora de fazer de novo. Quando que a gente pode marcar? E pode ter reajuste, pode ter aumento de valor. Quem é sua cliente fiel, porque você cativou isso, ela continua. E já tem aquelas também que são clientes que vieram até você por causa de preço. De repente você, há 2, 3 anos, lá seu procedimento era mais em conta. Aí a cliente passou 2 anos sem fazer sobrancelha, não fez mais, porque ela não é uma cliente fiel. Aí ela pega e te chama, depois de 2 anos. Aí óbvio que teve um reajuste, né? Tudo aumenta, reajuste. Aí quando você fala o valor,
Ela fala, nossa, mas quando eu fiz era R$300, agora já tá 450 seu procedimento. Exemplo, tá, gente? Bom, teve aumento, nossa, gente, faz 2 anos que ela fez a sobrancelha. Se eu for puxar no histórico do sistema, fazem 2 anos que ela fez o procedimento com você. Aí ela não quer pagar, não quer pagar lá os 300 que ela pagou de 2 anos atrás. Então essa cliente aí, ela não foi fiel a você. Já tive clientes também que fez a sobrancelha comigo, aí se mudou, sei lá, foi para outro lugar, fez sobrancelha com outra pessoa e voltou para cá, e aí me procurou. Quando eu vi, foi até uma senhora isso daí. A sobrancelha dela estava quase laranja. Quando eu olhei, eu lembrei da senhora, lembrei que eu fiz a sobrancelha dela, mas quando eu olhei, eu levei um susto, porque eu pensei, eu não fiz isso. E não tinha feito mesmo. Aí ela falou que há 1 ano atrás, da data que ela veio aqui, né? Ela falou, não, eu fiz com um profissional lá, não sei da onde, porque eu tava morando lá e tal. Não tive nem como consertar, gente, a sobrancelha dela. Eu encaminhei ela pra laser, né? Não tô falando que eu sou a correta em tudo, que eu sou a dona da verdade. Mas quando não fui eu que fiz alguma coisa, eu sei que não fui eu que fiz. Essa senhora foi esse caso aí. Quando ela chegou aqui, eu falei, nossa, eu já fiz essa sobrancelha, mas esse último resultado aí não fui eu que deixei, não. Nossa, assim, você é fiel às suas clientes, as clientes também são fiéis a você. Né? Eu tenho cliente de todo ano, bater cartão, chegou no mês dela lá, ela já me chama. Stephanie, vou mandar uma foto, vê o que você acha. Tá na hora de eu fazer? E eu sou sincera, tá, gente? Não dá pra segurar? O que você acha? Tá te incomodando? Você já acha que tá clara demais o suficiente? Ela, não, eu quero sua opinião mesmo, Stephanie. Eu falei, então vamos esperar mais um pouco? Porque eu gosto de deixar ela bem apagadinha pra gente poder fazer um procedimento novo. Vamos esperar mais um pouquinho? Eu sou sincera. E a pessoa não chama, não, vamos fazer agora, vamos fazer rápido. Por quê, gente? Eu falei isso na live de ontem. Eu não estou pensando em primeiro lugar no quê? No dinheiro. E sim no bem-estar da cliente e no resultado da minha técnica. Se eu deixar pagar mais um pouquinho, vai ficar sempre uma sobrancelha nova. Uma sobrancelha bonita. Agora pensa você, ficar colocando tinta em cima de tinta. O fio vai ficar expandido, vai ficar grosso, vai ficar horroroso. A não ser que uma cliente de fio queira colocar uma shadow, vai. Aí beleza, né? Agora, se ela sempre quer permanecer nos fios, você precisa esperar pagar um pouquinho para você poder sempre fazer um procedimento novo. Então, eu sou sincera com as clientes e elas também percebem isso. Ó, em janeiro mesmo. Janeiro eu saí de licença maternidade. Eu tive minha bebê dia 12/1, eu parei de trabalhar dia 9. E aí veio um monte de cliente de final de ano, porque final de ano bomba, né? Aí teve um monte de cliente do ano retrasado que queria fazer agora. Elas me mandavam foto, eu até passava aqui no estúdio, e aí eu olhava, ó, dá pra segurar mais um pouco. Ah, então beleza, Stephanie, eu faço depois quando você voltar. Isso. Eu não fiquei socando gente pra fazer procedimento porque eu queria dinheiro. Não, eu quero dinheiro de todo mundo, eu vou socar gente aqui e vou fazer esses procedimentos todos. Não. Falei, ó, você espera mais um pouquinho? Dá pra esperar. Até bom que dá uma clareadinha aí. Você espera até abril, que é quando eu volto? Ah, então tá bom, Stephanie, a gente espera. Então, essa troca, essa sinceridade, essa verdade de você com a cliente faz toda a diferença, faz muita diferença. Eu percebi isso na prática, gente. E eu falei ontem, o dinheiro é consequência. É óbvio que nós iremos ganhar o nosso dinheiro, por isso que a gente está trabalhando. Mas se você não colocar ele como se ele fosse o senhor de tudo, colocar ele em primeiro lugar, você vai ver como as coisas fluem, como você atrai coisas boas e o dinheiro vem. Então, vocês vão ver se vocês colocarem isso em prática. Aqui, ó, deixa eu ver minhas outras anotações aqui, que a gente foge do assunto, a gente tem que voltar para o assunto, né? Ó lá, através de um bom atendimento, o número de clientes aumenta. Falei isso pra vocês, de cada uma cliente, no mínimo 2 ela indica. Então é fato. Se você tiver um bom atendimento, ser paciente com aquela cliente antes, durante e depois do procedimento, a paciência tem que ter nesses 3 níveis, tá? Antes, com as perguntas e tal, durante, no dia do procedimento e depois, no pós, porque ela vai te perguntar tudo que você já explicou. Então você precisa ter essa paciência com a sua cliente, entende? Nossa paciência tem que vir nesses 3 níveis, no antes, durante e no depois. Aqui, ó. Nós vamos construindo um relacionamento com a cliente. Aí o que acontece quando a gente constrói um relacionamento com a cliente? A gente fideliza a cliente. E a gente só fideliza a cliente quando a gente tem paciência. A paciência, a gente vai falar dessa palavra 100 vezes aqui nessa live, porque tudo que a gente fala gira e para na paciência de novo. Então você consegue só essa fidelização se você souber ouvir essa cliente, se você souber o que ela precisa, se você der importância porque ela está falando. Ela está perguntando as coisas porque ela não estudou micropigmentação igual você. Ela não sabe, ela não tem obrigação nenhuma de saber. Quem é especialista é você. Então quem deve explicar? Você. Concorda? Bem simples de entender. Você precisa agradecer que tem clientes. Que tem gente que está desempregada, sem fazer nada. Nos dias de hoje. Estamos falando aqui da pandemia novamente, né? Então você precisa agradecer. Se você tem 2, 5, 10, 15 clientes, você precisa agradecer. Porque tem gente que está desempregada, que não está fazendo nada, dependendo aí de auxílio de governo. Então você precisa sempre agradecer, você precisa ser mais grata
as coisas que a vida te proporciona. Coloca isso na sua cabeça e pratica a gratidão com as coisas, porque aí as coisas boas vêm. Então, se você tiver a paciência, você perseverar, esse número vai cada vez aumentar. De 5 clientes vai para 10, de 10, 20, 30, 40, 50 clientes. Os clientes vão aumentando. Isso é fato. Por quê? Porque você está plantando. Lembra que eu falei? Você planta, rega e observa. Então, se estiver dando fruto, se os seus clientes estiverem aumentando, significa que você plantou uma boa semente, que você está regando, adubando e que está dando frutos. Que são o seu número de clientes aumentando e a sua agenda ficando lotada. Entende? É assim que você se torna referência. Às vezes a pessoa fala assim, como você é referência? A gente já fez live também de como virar, ter autoridade profissional, né? E se tornar referência. É assim, gente. É plantando, observando, regando, adubando e colhendo. Você começa a virar autoridade. Quando alguém fala de sobrancelha, a pessoa lembra de você. Quando alguém, às vezes, gente, tem cliente que eu nem fiz. Porque chegou aqui, eu fiz uma avaliação, a sobrancelha estava azul, estava com um designer incorreto, era caso de remoção a laser. Eu não fiz a sobrancelha da pessoa. Só que aquela pessoa me indicou 2, 3 clientes. Pela confiança que eu passei para ela. Ela disse, mas eu fui em outro lugar e a mulher falou que dava para cobrir. Eu falei, vai cobrir nesse mesmo desenho, nesse designer que não está de acordo com o seu rosto. Eu estou sendo sincera. Eu não quero seu dinheiro, eu quero seu bem-estar. Eu quero que você fique bonita, que você fique com a autoestima elevada. Então, se eu cobrir, eu até consigo mudar a cor. Porque eu vou neutralizar e vou mudar a cor. Mas o desenho eu não mudo. O desenho só muda se apagar. Esse daí a gente fazer um novo. A minha sinceridade, porque eu não estava pensando em dinheiro, a minha sinceridade fez aquela cliente que eu não fiz me indicar 2, 3 clientes. Você tem que ter paciência. Às vezes você está naquela ânsia de conquistar cliente, aí chega um caso desse. Uma sobrancelha que já tem procedimento, que alguém já fez e que não dá pra você fazer. Você sabe que não dá pra fazer. Aí porque você precisa de dinheiro, você faz o quê? Faz. Aí o que você faz? Faz cagada. Só chamar meu esposo aqui que meu bebê acordou. Um minuto. Um minutinho. Ela tomou vacina hoje, tá chatinha. Tá chorona. Então, se você pensar só no dinheiro, o que você vai fazer? A cliente vai chegar com esse procedimento incorreto, você vai fazer por cima, que você quer o dinheiro, que o dinheiro está em primeiro plano na sua cabeça, aí vai dar ruim. Ela vai fazer o quê? Vai te defamar. Porque quem vai ser errado é quem pegou naquela sobrancelha por último. Aí o que aconteceu aí? Falta de paciência. Você não teve paciência para deixar uma cliente nova chegar para você poder fazer seu trabalho bonito. Você, por não ter paciência, por estar precisando da grana, você foi lá e fez qualquer coisa. E aí você adquiriu um problema. Então tudo gira em torno da paciência. Se você não tiver paciência de ganhar, você vai ficar sem paciência mesmo, porque você vai ter aquela cliente te cobrando, te infernizando. Você fez para melhorar, mas você vai acabar piorando. Micropigmentadoras aí vão se identificar com o que eu estou falando. Porque a cliente chega, ela quer ouvir de você que dá para arrumar. Quando você faz um mapeamento, você faz o designer e vê que o desenho tá fora, e você, aí pega o espelho e dá pra ela. Olha, então, fulana, a gente não vai realizar seu procedimento, ó, vai dar o espelho na mão dela. Porque essa parte aqui, geralmente as caudas, nossa, a cauda tá muito baixa, tá muito pra fora, a gente não vai conseguir fazer. Ou aqui a sobrancelha tá muito junta, né, aqui assim, com um dedo de distância assim, ó, né, as duas juntas. Ó, não vou conseguir fazer ela. Não, mas pode passar por cima, ela fala. Pode passar por cima. Vai nessa, dorme esse barulho. Se você passar por cima, você vai acentuar o erro. E aí quem foi que fez aquela sobrancelha? Você. Quem foi a última que fez? É você que vai assumir o B.O. Então você vai ter paciência, explicar para aquela cliente que não vai dar para fazer, não pensar no dinheiro dela, e sim pensar no seu nome, na sua marca. Eu não vou fazer, porque eu não quero ser responsável por este problema. Você precisa remover essa sobrancelha. Não é o que ela queria ouvir, mas é o que ela precisa ouvir. Então você precisa falar a verdade e não pensar em primeiro lugar na grana. Entende? Voltando aqui para o nosso assunto de novo. Aqui, ó. Pare de ficar triste com tudo e de reclamar. Falei isso aqui anteriormente, estou falando de novo porque está anotado aqui, né? O tópico da minha pauta, porque eu anoto tudo, eu me planejo. Até para fazer uma live eu faço todo um planejamento da semana, dos tópicos que eu vou falar, para não esquecer de nada. Então, se você ficar reclamando, você só atrai coisa ruim. Falei também isso em alguma live anterior aí, falando de... Até uma aluna que falou sobre lei da atração, né? A gente atrai as coisas que a gente pensa, que a gente quer. Então a gente atrai essas coisas pra gente. A gente tanto atrai coisas boas quanto atrai coisas ruins.
Não é só porque você está passando por uma situação difícil que você vai ficar reclamando, né? A gente não pode esquecer que o mundo está passando por essa situação, não é só a gente. Então vamos parar de reclamar e vamos ser mais gratos. Daqui a pouco vai tudo voltar de novo, com medidas protetivas, lógico, segurança em primeiro lugar, horário marcado, o cliente vem sozinha, não traz acompanhante, todo mundo usando máscara, álcool em gel nas mãos, em todo. Falei também em live anteriores que a cliente estava saindo, antes de bloquear nosso atendimento de novo, a cliente saía, gente. Eu ia passando álcool gel em tudo. Álcool nas maçanetas, álcool no corrimão da escada por onde ela subiu, álcool na maçaneta, na torneira do banheiro, tudo. Tudo onde ela passou, por onde ela passou, eu passava álcool. Para a próxima chegar, eu oferecer segurança para ela. Porque eu não estava pensando de novo, em primeiro lugar no dinheiro, e sim na segurança da minha cliente. Às vezes a cliente perguntava, mas estou um pouco com receio e tal, porque eu tenho uma pessoa idosa em casa, não queria fazer a sobrancelha agora, né, e tal. Eu não, pode ficar tranquila, só vai ser você e eu na minha sala, não tem mais ninguém aqui na academia, tá vazia, tá fechada, o atendimento com horário marcado, a cliente saiu, eu higienizo tudo, e é verdade, eu tava falando aquilo não para convencer ela para ela vir fazer a sobrancelha, eu tava falando o que eu fazia, o que eu estava fazendo, que quando eu voltava eu vou fazer de novo. Então você precisa ter essa preocupação com a cliente. Entende? Porque você não coloca o dinheiro em primeiro lugar, você coloca a saúde da sua cliente, é mais importante. O dinheiro é consequência. Eu volto e repito a falar isso. Não reclame menos e seja mais grato. Se coloque numa postura ativa, né? Não é porque você não tem trabalho hoje, e trabalho que eu digo é atendimentos, que você não tem nada para fazer. Mas eu só faço sobrancelha, agora eu tô sem atendimento, não tenho o que eu fazer, não vou fazer nada. Gente, a gente tem nossas metas e nossos objetivos para traçar. Nós temos a parte de precificação. Você já colocou tudo no papel? O que você gasta para fazer um atendimento? Qual que é o seu gasto e qual que é o seu lucro? Você sabe o valor da sua hora trabalhada? Tudo isso para você fazer. Olha quanta coisa tem para você fazer em vez de você ficar vendo a sessão da tarde. Tem muita coisa para você fazer. Você já colocou tudo isso no papel? Você já viu qual o valor da sua hora, o quanto você precisa cobrar para não ficar no prejuízo? Vocês sabem fazer isso? Se isso for um tema interessante para vocês, a gente pode fazer uma live de precificação. Vai ser um assunto fantástico. E aí a gente aprende junto, eu ensino vocês a como vocês saberem qual é o custo de uma cliente pra gente, qual o valor da nossa hora trabalhada. Eu ajudo vocês. Então, você precisa saber disso. Você tem Instagram, você tem... detalhe, não é porque você não está atendendo que você deixa de alimentar o seu Insta. Você pode colocar fotos de procedimentos que você fez antes da gente ser bloqueado. Não deixe a cliente de vocês esquecerem de vocês. Vocês precisam estar passando lá no feed delas. Vocês precisam estar lá, nas bolinhas dos stories, estar em primeiro lugar para elas lembrarem de você. Para quando tudo voltar ao normal, você ser a primeira opção. Então não é porque você não está atendendo que você não tem nada para fazer. Pelo contrário, planta, lembra? Falei aqui agora há pouco. Planta para você colher. Então planta agora. Apareça agora aqui nas redes sociais. Gente, está todo mundo com o celular na mão. Todo mundo tem internet. Todo mundo está aqui, olhando o que está acontecendo na vida das pessoas. Então você tem que aparecer lá. Não é porque você não está atendendo, que você não está indo para o seu estúdio, que você não tem nada para fazer, que você não tem que trabalhar. Você precisa ser presente aqui nas redes sociais. Posta foto de antes e depois, de procedimentos que você já realizou. Abra uns stories, abra uma live, explicando como é um procedimento de micropigmentação, quais materiais que você usa, como você faz, esclareça as dúvidas das suas clientes. Se a sua sobrancelha vai ficar azul, vai ficar laranja, vai ficar verde. Por que uma micropigmentação ela começa a degradar com o tempo? Explica para suas clientes, apareça aqui. Gente, o Instagram é uma ferramenta de ouro, tá na nossa mão, é gratuita, para você ter um login, uma senha aqui, não paga. Então aproveita isso, usa isso a seu favor. Você não está atendendo, não é desculpa para você não estar fazendo nada. Você tem muita coisa para fazer. Ok? Então, se você acha que só atender é o que você tem para fazer, é aí que está o erro. Olha quanta coisa eu acabei de falar que você tem para fazer. Gerar conteúdo, explicar o porquê das coisas. Pensa aí. Você tem muita coisa para explicar. Todos os seus procedimentos dá para explicar. Tudo que você faz, dá para explicar. Quando a cliente te chama, ela não pergunta 1000 coisas. Responda essas perguntas aqui, ó. Abra caixinhas de pergunta nos stories. Queridas clientes, né? Estamos por um tempo afastados, mas eu quero saber, o que você quer saber? Qual é a sua dúvida? Em que eu posso te ajudar? Faça a pergunta aqui pra mim. E através da pergunta dela, você entra e responde a pergunta dela.
Responda assim, ó, falando, gravando vídeo. Fica mais legal, dá mais engajamento aqui no Instagram do que responder por escrito. Pega a caixinha de pergunta e responde em vídeo, nos stories. Ó, tô respondendo a pergunta aqui de uma cliente, ela perguntou isso. Aí você vai lá e responde assim, assado. Apareça aqui nas redes sociais. Quem não é visto não é lembrado, né? Já dizia o velho ditado. Existe um planejamento a ser seguido, nós já falamos disso. Então siga esse planejamento. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que agora acordar, tomar café, depois eu vou olhar meu Instagram, vou ver o que eu preciso postar, vou colocar uma foto de antes e depois, vou colocar uma foto, é legal também a gente deixar as pessoas participarem do nosso dia a dia, vou postar de repente o meu almoço, vou postar que eu de repente estou indo fazer uma caminhada, se você puder, claro, né? Não sei como é que tá aí onde você mora. Vou mostrar de repente que eu estou fazendo exercício no meu quintal mesmo, porque eu não estou podendo ir à praia, por exemplo, dar uma caminhada. Aí volto, vou postar que eu estou estudando, vou postar que eu estou fazendo um curso online, que eu estou me especializando, que eu estou me preparando e ficando mais qualificada para quando eu voltar atender os meus clientes com mais ainda performance. Olha aí, você entregando valor para sua cliente. Quando tudo voltar ao normal, você já puder atender, com as restrições, é claro, quando você já puder atender, quem que ela vai procurar? Você. Você não saiu do campo de visão dela, você estava lá. Entende? Então você tem coisa para fazer sim. Não é porque nós estamos em pandemia, em quarentena novamente, todo mundo nas suas casas, que você não tem nada para fazer. Se você tiver um celular e tiver uma internet, você tem coisa pra caramba para fazer. Muita coisa. Hoje mesmo, eu entrei agora porque hoje de manhã eu levei minha bebê para vacinar, vacininha de 2 meses. Quem é mamãe aí sabe que dá uma reação lascada essa vacina. Ela já chorou a beça, é um choro desesperado, deve estar doendo, deve estar com dor, né? O bebezinho não fala, dá um desespero. Aí ela dormiu agora um sono profundo. Eu falei, eu vou entrar em live agora, gravar o conteúdo que eu preciso gravar, porque de repente às 8, que é o horário combinado aqui da gente, de segunda a sexta às 8 da noite, eu não consegui entrar, eu não deixei as minhas alunas na mão. Eu não deixei o público que estava esperando a minha live na mão. Então eu preferi entrar um pouco mais cedo, para não chegar de noite, de repente ela está com mais reação, porque faz parte da vacina, e eu não consegui entrar aqui para vocês. Então eu entrei mais cedo, estou entregando meu conteúdo, porque eu preparei meu conteúdo para hoje, então eu tinha que entregar hoje, entrei mais cedo, mas eu entreguei. Então tenha comprometimento. O Instagram é a nossa ferramenta de trabalho. Leve o Instagram como ferramenta de trabalho. Se você se propôs a entregar um conteúdo por dia, você entrega um conteúdo por dia. Porque o Instagram ele só funciona com consistência. Você posta uma foto hoje, um conteúdo hoje, um antes e depois hoje. Aí amanhã, depois de amanhã, só semana que vem você vai postar. Esquece. Os algoritmos do Instagram, eles não vão reconhecer que você tem um conteúdo relevante e não vão entregar para vocês. Entregar para cliente de vocês. Engana-se vocês têm 3, 4, 5, 10 mil seguidores, tudo que você posta aparece para os 10 mil. As coisas que a gente posta aparecem para 4% das pessoas só. Então, se você está ali constantemente, você vai aparecer com mais frequência e o Instagram vai te jogando para as pessoas poderem ver você com mais frequência. Nos stories é a mesma coisa. Agora, tu postou uma foto hoje, vai postar uma foto semana que vem, você vai aparecer para quem? Para tua mãe, teu pai, para alguém que está ali te olhando mesmo porque quer saber da tua vida, vai. Então, para o Instagram funcionar, você tem que ter consistência. Vocês têm que estar ali todos os dias. Se você não tiver, você vai ser entregue para um número de pessoas assim irrisório comparado ao seu número de seguidores. Então você precisa ter consistência. Se você não tiver, o Instagram é o quê? Plantar, regar, adubar e monitorar. Para você colher os frutos. Paciência. Não é hoje que a gente vai abrir uma live e vai ter 300 pessoas. Não é? Entende? Não é hoje que a gente vai colocar um antes e depois e vai vender o procedimento para 10, 15 pessoas. Você vende para 1, 2 pessoas, para 10, 15 ainda não. Você tem audiência para isso? Ainda não. Então você tem que construir a sua audiência. Então você tem que ter o quê? Paciência. O tema da nossa live aqui hoje. Se você não fizer isso, se você não plantar, não vai ter colheita. É simples assim, gente. É muito fácil de entender. Aí não tem paciência que resista. Concorda comigo? Eu quero muito agradecer a presença de todos que passaram aqui por essa live hoje. Se Deus quiser, eu consigo fazer outra live hoje. Meu tema já está preparadíssimo aqui para vocês. Muito obrigado mesmo, gratidão. Obrigada por todos vocês que entraram aqui, tá ok? Continue nos acompanhando de segunda a sexta-feira às 20 horas aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube, tá bom? Um beijo, espero que tenha feito sentido para você.